E o presidente americano enviou a mensagem de final de ano e destacou o fim da missão americana no Afeganistão. A guerra de 13 anos vai terminar no dia 31 de dezembro. Merry Christmas, everybody. Foi com um desejo de Feliz Natal que Barack Obama iniciou a mensagem anual aos americanos. Depois anunciou que os soldados no Afeganistão estavam voltando para casa. Em alguns dias, nossa missão estará terminada. Nossa mais longa guerra terá um fim responsável. Obama e Michelle visitaram uma base militar no Havaí, onde o presidente passa férias com a família. Ele agradeceu pessoalmente aos soldados os esforços pela defesa do país e disse que as tropas americanas voltariam no dia 31 de dezembro. A missão no Afeganistão durou 13 anos. Os americanos invadiram o país em 2001, logo depois dos atentados de 11 de setembro, e derrubaram o Talibã do poder, grupo islâmico acusado de ligação com a rede terrorista Al-Qaeda. 12 mil soldados vão permanecer no país como instrutores para treinar soldados afegãos. A saída das tropas americanas acontece em um momento polêmico. Foi a retirada dos soldados do Iraque que provocou o surgimento do grupo Estado Islâmico, que dominou 60 cidades e fundou um califado não reconhecido no Iraque e na Síria. O Talibã já anunciou na internet que está se reorganizando e prometeu reconquistar o Afeganistão depois da saída dos americanos. Há 2 semanas, 7 homens do Talibã invadiram uma escola no Paquistão e mataram a tiros 132 crianças e 9 adultos. Depois, 3 suicidas detonaram explosivos. Os fundamentalistas e os extremistas do Estado Islâmico são apontados num relatório de radicalização no mundo como alguns dos mais violentos. No mês passado, o ISIS matou 5 mil pessoas, a maioria civis. Hoje, bombardeios aéreos da força de coalizão liderada pelos Estados Unidos mataram 45 guerrilheiros. Os ataques aéreos têm ajudado os curdos a recuperar território e forçar o recuo dos extremistas. Na semana passada, eles dominaram as montanhas de Sinjar e libertaram milhares de pessoas que estavam cercadas. Em discurso, o líder dos curdos iraquianos celebrou a vitória. Disse que a conquista é um golpe histórico contra o ISIS e que os extremistas estão com os dias contados. O alemão Jürgen Todenhofer, que passou 10 dias com combatentes, declarou que é ilusão a ideia de que o ISIS será derrotado facilmente. Ele foi o primeiro jornalista ocidental a entrar no território do grupo radical islâmico e sair vivo. Jürgen afirmou que, para cada terrorista morto, outras dezenas de combatentes aparecem no dia seguinte. Diariamente chegam centenas de jovens do mundo inteiro para lutar ao lado dos sunitas, que já possuem o domínio de um território maior do que o Reino Unido. O grupo é mais forte do que se imagina e planeja fazer a maior limpeza religiosa da história. Depois de 13 anos, Arlinho, o que esperar? Bom, essa matéria, acho que foi interessante a maneira como começou falando do fim da ocupação do Afeganistão, que está deixando uma situação altamente instável, com uma grande probabilidade de continuação de uma retomada de regiões pelo Talibã, de fato, que, aliás, domina partes ainda fronteiriças do Afeganistão ao norte e que transbordou para dentro do Paquistão e que se reorganiza para voltar com essa saída dos Estados Unidos. E não há como pensar que o ISIS hoje não seja um reflexo de todo um processo. Quer dizer, o último processo foi esse, iniciado com a ocupação do Afeganistão e do Iraque a partir de 2003. São duas ocupações norte-americanas que lançaram uma guerra ao terror na época do Bush ainda, que hoje o Obama está tentando, né, sair dela com alguma estabilidade, mas muito precária. Quer dizer, não foi desastrosa. A única palavra é essa: se desestabilizou o Afeganistão, desestabilizou o Iraque, deixou vazios de poder, vácuos de poder, regiões descontentes, cujo descontentamento aí foi capturado pelo ISIS como massa de apoio dentro tanto do Iraque como da Síria. E, de fato, aqui e ali os curdos conseguiram uma retomada importante agora de uma região, mas a força da
oposição a tudo que representa a intervenção americana, histórica, de outros países no Oriente Médio, é o que está alimentando o ISIS. Mesmo que o ISIS tenha esse caráter altamente desestabilizador e que cria oposição dentro de populações locais, que tem oposição de países da região, mas esse descontentamento é o que é capturado. O Leonardo de Ouro Preto, ele pergunta, e os Estados Unidos venceram? De forma alguma. De forma alguma. Como dá para pensar que os Estados Unidos venceram? O que obtiveram? Um Oriente Médio cada vez mais, com mais dirigentes, populações, enfim, trazidas para o âmbito de atuação e de influência do Irã. Né? Um dos grandes objetivos era diminuir a influência do Irã. A influência do Irã aumentou. E aí, para combater o ISIS, que é inimigo do Irã, os Estados Unidos se veem obrigados a fazer alianças com também outros inimigos. Quer dizer, não há por onde hoje os Estados Unidos terem uma atuação que não seja tentar se retirar da melhor maneira possível. Essa retirada, Obama está realmente tendo muita dificuldade em conduzir. O encerramento da ocupação no Afeganistão não vai significar um encerramento da presença norte-americana. Não vamos nos iludir. Não vão conseguir deixar de estar presentes de outras maneiras. Eu acho que tem, de fato, um cenário aí nessa região expandida, né? O Oriente Médio expandido, porque nós estamos falando de regiões que chegam perto da Ásia Central, etc. Aí você tem uma somatória, acho que ali enfatizou muito essa desestabilização que se seguiu às intervenções americanas. Agora, a Primavera Árabe, de alguma maneira, acabou desorganizando também em outros contingentes, né? E parte desse processo se somou ao anterior. E hoje, realmente, a situação tem um descontrole muito maior do que a gente tinha tempos atrás. Ou seja, ao invés de ter uma ação americana para, de alguma maneira, compensar ou tentar compensar essa destabilização que é um pouco inerente a essa região, ela acabou piorando. Agora, isso por um lado. Por outro, o que é curioso é que o Obama, agora nesse final de mandato, quando ele perde a maioria na Câmara, ele aumenta a intensidade das suas iniciativas internacionais. Você vê que aí, pouco tempo depois das eleições, é a terceira medida que ele toma mais forte na área internacional. Ou seja, parece que, eu estou falando de Cuba, né, retamento com Cuba, a questão de Guantánamo, e agora a questão da retirada do Afeganistão. Então, está parecendo que tem um momento onde congelou-se a agenda doméstica, já que ele perdeu a maioria no Congresso, e ele está focando agora tentar tirar a marca do seu governo na área internacional. O que pode ser um bom sinal, no sentido de que várias das promessas que ele tinha sido eleito lá atrás, que não acabaram não sendo implementadas, agora está tendo algum impulso. Eu queria fazer só uma observação sobre a Primavera Árabe. Esse termo é muito difícil saber do que se fala exatamente, porque foi uma generalização usada pela mídia e tal. Se por Primavera Árabe a gente está falando do movimento democratizante de uma população, de uma vanguarda jovem que quer democracia, então, na verdade, a Primavera Árabe ou as revoltas democráticas árabes são a única contraposição verdadeira ao ISIS e movimentos como o Talibã, Al-Qaeda e assim por diante. O problema foi que regimes autoritários reprimiram a Primavera Árabe ou as revoltas democratizantes. Então, o problema não é a Primavera Árabe, o problema é que regimes autoritários como Assad, como o regime, os militares no Egito, reprimiram tanto essa juventude que estava nas ruas e que em alguns países ainda está aqui e ali, pedindo a democracia, que o que encontrou espaço para crescer foram os extremistas. Quer dizer, os regimes autoritários acabaram jogando a favor dos extremistas. São duas forças reacionárias dentro da região que juntas acabaram esmagando o que era um anseio, um movimento pela democratização.